venho representar o pátio do Castro Florindo, ou seja, Casal Nossa Senhora da Graça, que já tem um assunto com 5 anos, ou seja, as cheias que aconteceram aqui, nesta localidade, e que as pessoas que foram prejudicadas até agora. Houve o dossiê que foi feito pelo DIST 2 e que transitou para o Governo Civil e que neste momento está na Administração Interna. Eu gostaria que me dissessem qual é a solução que poderão vir a ter as pessoas que foram prejudicadas. É verdade. Desculpa, agora de uma maneira estava a senhora a falar. Ressarcir as pessoas e ouvirem as pessoas que foram afetadas por as cheias também. Claro. Como elas estão a viver. Tal como foi referido, era um processo que decorria a nível dos governadores dos governos civis, não propriamente da alta. Também é do nosso conhecimento que tentaram uma ação onde envolveram a Câmara Municipal de Cascais e a Junta de Freguesia de São Domingos de Campo. E, portanto, essa ação irá decorrer os seus trâmites normais. Não era, na época, previsto nenhum tipo de indenização por parte das autarquias locais. Por isso é que as ações deviam ser colocadas no Governo Civil, tal como os senhores na altura colocaram. De qualquer das formas, e não entrando, obviamente, em avaliação, até porque não tenho dados suficientes para o fazer, sobre os valores pretendidos de serem ressarcidos por via dessas cheias. Peço desculpa, assim não vamos conseguir situar-nos, não é? Portanto, eu estou a tentar explicar qual é a posição da Câmara, tenho aqui a vossa exposição e, portanto, poderei depois... Foram pedidos pelo Departamento da Câmara. Sim, senhor. Portanto, foram pedidos no sentido de pedir o ressarcimento a nível do Governo Civil, o que os senhores fizeram e que, por via de ser extinto o Governo Civil, o que veio aqui pedir é que a Câmara interceda junto do Ministério da Administração Interna, que é quem absorveu as responsabilidades dos governos civis. Em relação a isso, pedido, eu próprio irei indagar, junto do Ministério da Administração Interna, essa situação. Portanto, depois informarei o que é que me for informado do Ministério da Administração Interna. A outra questão diferente é a ação que intentaram contra a Câmara Municipal, contra a Junta de Freguesia, e salvo erro, foi contra estas duas entidades. E, portanto, nesse sentido, é um processo do qual a Câmara Municipal não entende ter responsabilidades diretas, mas se responderá nessa base em sede do processo judicial que está a decorrer. Portanto, não irá haver, da nossa parte, nenhum outro tipo de resposta que não possa ser esta. Está em tribunal, o tribunal decidirá se dá em conta razões para que a Câmara, e neste caso a Junta, porque foi sobre as duas que foi intentada a ação, se de facto nós devemos pagar a indenização ou não devemos pagar a indenização e que valor de indenização eventualmente possa vir a ser pedida. De qualquer das formas, há algo que evocam nessas ações que basicamente tem a ver com obras, ou seja, a vossa defesa tem a ver... A vossa defesa, assim não vamos conseguir. Eu próprio estou a colocar o que é a vossa defesa. Portanto, estamos sempre permanentemente a interromper, fica difícil. O que eu estou a dizer é que... Mas é que nós ficamos selados. Pois eu acredito que sim, não estou a pôr isso em causa. Eu acredito que sim, inclusive, se quiser eu, há menos tempo, quando assumir responsabilidades de presidência de Câmara, tivemos na parede cheias como nunca tinham, não é cheias, são inundações como nunca tinham acontecido na parede. Eu próprio me desloquei lá com o vereador da Proteção Civil, o vereador Pedro Lopes de Mendonça, aferimos um conjunto de situações das quais entendeu e atendeu a Câmara, porque foi em sede de Câmara que a proposta foi formulada, de que de facto havia obras que eventualmente, indiretamente, poderiam ter acentuado ou agravado as condições de inundação. E nesse sentido posso dizer que foi decidido em Câmara, em sede de Câmara, pagar indenizações a algumas das pessoas a quem se entendeu que isso tinha acontecido. Também verificamos, não estou a dizer que seja o vosso caso,
Mas também verificámos que havia algumas pessoas que, querendo aproveitar uma fatalidade, como sempre, que também queriam tirar alguma vantagem da desgraça. E, portanto, é isso que tem que ser aferido, porque, em limite, nós somos responsáveis pelos bens públicos e, portanto, temos também que responder por eles. Não há uma questão de simpatia ou algo que o senhor diga, não tem nada de pessoal, como também não pode ser aqui questões de ordem pessoal. Tem que ser coisas que tenham de ser avaliadas de forma efetiva. E, portanto, o que eu vos posso dizer é que, de facto, que é aquilo que pedem naquilo que nos agora se inscreveram, que nós intercedamos junto do Ministério da Administração Interna para que tenham uma resposta. Por um lado. Por outro, que não é isso que eu tenho aqui, pelo menos essas informações, mas estou a ver aqui, de que a própria Câmara assume alguma responsabilidade no pagamento das indenizações. Eu, enfim, com a experiência que levo, considero ser difícil apurar agora essas mesmas responsabilidades. Nós já tivemos a ver, os serviços tiveram a analisar as duas obras. Uma obra que evocam já foi posterior a essas inundações, outra obra foi anterior a essas inundações, portanto, ou seja, aquilo que poderá estar em causa é uma das duas obras, e não a anterior, e não as duas como era evocado. Estamos a falar de obras que ocorreram já há bastante tempo, portanto, há um tempo largo, inclusivamente identificámos, como é óbvio, quem foram as empresas responsáveis por essas mesmas obras, e, portanto, nós temos até ao dia 5 de abril de nos pronunciar em certo processo judicial que foi tentado pelos senhores. E é nesse sentido que eu mandei averiguar para nós, com os dados que ainda temos hoje, podermos aferir de uma forma isenta, pelo menos na perspectiva que nós estamos a identificar, se nós próprios assumimos ou não parte desses mesmos prejuízos, mas para isso tem que haver um aprofundamento dos próprios dados que nós neste momento temos. Portanto, não estou aqui a criar nenhuma expectativa, nenhuma falsa expectativa, mas como temos até dia 5 de abril para responder em sede de processo judicial, é nesse sentido que os técnicos da Câmara, os serviços da Câmara, estão a fazer o levantamento e a aprofundar as questões com base nos elementos que nós lá tenhamos. E é isso que eu tenho para dizer. Posso? Não se importa, Sr. Vereador, é assim. É que, quando foi lançada a primeira pedra da ideia, no dia que foi feita essa inauguração, a comitiva camarária parou muito perto da entrada desse pátio. Peço desculpa, agora não ouvi. Estou a dizer, quando foi feita... a Polícia Municipal... Não, desculpa. Quando foi feita o início da obra Ideia, certo, que é uma cooperativa, a comitiva camarária teve a caminhoneta parada muito perto deste pátio. Na altura, o Presidente era o Presidente Judas. E eu pedi que o Senhor, Presidente, fosse ver a obra que estava a ser feita. Porque aquilo que lá estava feito iria causar problemas. Porque sempre que havia cheias aqui nesta zona, a água entrava por pátio dentro, escorria, escoava, porque a quinta, onde hoje já não é o mercado Levante, teve uma altura de cerca de 2 metros de rota de celeira. Ou seja, fez um barramento à livre passagem da água. Se os senhores quiserem ver, tem lá uma manilha de 30 para escoar aquela água. Andaram lá a fazer obras depois da cheia, senão só não. Muito bem. Não posso dizer que isso que está afirmado, infelizmente, não é característica apenas e só da vossa zona. Mas a obra foi feita, tá? Certo. E com autorização da Câmara. É isso que nós estamos... Eu já fui 2 vezes tentar justificar. Outra coisa, também posso dizer que esta ação só foi feita porque os senhores nunca se dignaram a dar resposta. Passaram quase 5 anos e, desde o Governo Civil, desde a Administração Interna, que já tem esse documento desde 2011, reclamam agora porque alguém fez alguma coisa concreta para chamar a atenção daquilo que se
pessoas. Ou seja, daquilo que as pessoas há 5 anos ficaram sem nada. E ninguém fez nada. Só agora é que pensam, vamos lá ver. Se vocês agora se digam para responder. Não, quando estou a dizer à senhora e aos senhores que estão aqui presentes sobre o mesmo assunto, e os próprios senhores admitem isso, é que fizeram isso junto do Governo Civil e do Ministério da Administração Interna. E, portanto, não pode ser os senhores, porque os senhores aqui seriam os que estavam lá na Câmara naquela altura e que eu assumo essas responsabilidades por inteiro, porque a Câmara é a mesma, independentemente das pessoas que lá passam. E por isso eu estou a dizer que vamos fazer 2 ações, uma junto, não vale a pena junto do Governo Civil, porque esse já não existe, mas junto do Ministério da Administração Interna, que foi quem ficou com as incumbências do Governo Civil, por um lado, que é essa a situação que vinha a decorrer de trás. A outra é solicitar que internamente nós façamos as averiguações, é isso que eu estava a tentar explicar, que inclusivamente hoje estamos com condições diferentes daquelas que tínhamos nessa época que aconteceu essas inundações, porque temos feito algum investimento a nível de maquinaria que permite, inclusivamente, entrar e fazer a filmagem de tudo o que são pluviais e tudo o que são... Oh, meu amigo, gente, assim nunca se vai entender. Porque eu estou a dizer, estou a dizer exatamente isso. Portanto, nós estamos a aprofundar, a ver... Como? 5 anos não é assim tanto tempo. Pois, mas não sei, mas os senhores estão a dizer que enviaram esses elementos para o Ministério da Administração Interna, aqui que não estamos a entender, para o Governo Civil e pediram ao Governo Civil que vos ressarcisse, correto? Correto. Pronto. O Governo Civil acabou, correto? Correto. Por isso estão a pedir que nós intercedamos junto do Ministério da Administração Interna para recolher a informação que os senhores enviaram para lá, mais aquela que eventualmente tenha sido processada. É esta a situação. Muito bem. Além disso, agora, recentemente, colocaram e tentaram uma ação em que já não foram colocar nem o Governo Civil, nem o Ministério da Administração Interna. Colocaram na ação a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia. E é nesse sentido que eu estou a dizer, esta ação que os senhores colocaram. Tínhamos de fazer qualquer coisa. Não, mas eu não estou a criticar Porque isso. se não fizéssemos, íamos cair Só- no só- esquecimento só- como estamos há 5 anos. Ó, Sra. Dona Maria Teresa, mas eu não me ouviu ainda fazer uma análise Não, qualitativa se fizeram bem ou se fizeram mal. O que eu estou a dizer é um facto. tinha de fazer qualquer coisa. O que eu estou a dizer é um facto. É que só agora intentaram uma ação há pouco tempo contra a Câmara Municipal de Cascais e contra a Junta de Freguesia de São Domingos de Ferro. Também está correto o que eu estou a dizer. E é no sentido dessa ação que a Câmara se tem que pronunciar na ação. O nosso pronunciamento na ação, pelos prazos legais que existem, tem que ser feito até ao dia 5 de abril. E foi nesse sentido que eu solicitei aos serviços que nós podemos opor à ação. Eu tenho aqui, inclusive, a informação dos serviços que me dizem que já passou o prazo legal, e não estou sequer a equivocar, mas estou agora para poder explicar que não é nesse sentido que estamos a atuar, já prescreveu o prazo em que poderia ser dado a entrar numa ação, seja contra quem fosse, neste caso contra a Câmara Municipal. Mas ainda assim, o que eu pedi aos serviços foi para que indagasse o que é que era possível ainda indagar, se no sentido, se nós conseguimos ainda apurar responsabilidades que, direta ou indiretamente, possam ser acatadas, imputadas à Câmara Municipal, ou à Junta de Freguesia, ou ao empreiteiro que lá fez a obra, o que seja. E é nesse sentido que eu ainda não tenho essa informação, porque os serviços estão à procura dos elementos. Se estiverem na Câmara, serão encontrados certamente, porque já há muito tempo que na Câmara não se perde nada de elementos relevantes por via da organização que existe, e não é de agora, já é de há muitos anos, não é dos últimos 5 anos, é de há muitos anos atrás. E, portanto, nesse sentido, o que posso dizer é, vamos indagar junto do Ministério da Administração Interna, que é o que os senhores querem. Além disso, dentro da ação que foi colocada contra a Câmara e contra a Junta de Freguesia, nós estamos a fazer o levantamento dos elementos que temos internamente até ao dia 5 de abril, decidirmos se contestamos a ação, se contestamos no todo ou em parte, se tentamos nós contribuir para a ação com o conjunto de assunção de responsabilidades. É isso que nós temos neste momento até ao dia 5 de abril. Se 5 anos é muito tempo, claramente, para os senhores, mas certamente até ao dia 5 de abril teremos também que ter algum tempo para poder agir, porque é a partir do momento em que entra a ação, em que o
por isso, se quiser, agora faço uma análise qualitativa nesse sentido. Acho que fizeram bem, porque devem defender os seus direitos. Em qualquer circunstância, os direitos que cada um entende que os tem, deve defendê-los. E, portanto, o melhor sítio para os defender é, de facto, na justiça portuguesa. Se ela depois funciona melhor ou pior, isso depois são outros 500 escuros, como se costuma dizer. Mas nós, neste momento, temos até ao dia 5 de abril para, numa situação nova, nós nos pronunciarmos em sede de ação. É isso que nós iremos fazer, mas para isso estamos a tentar fundamentar o melhor que pudermos fazer. Muito obrigado.